Este é o nosso Comunicação no Total, um programa para ouvintes muito especiais. Tem hoje a complicada companhia do dono da bateria. Hoje você já teve acidente de carro, vários, né? Já, vários. De carro. Eu não tenho como você. Foi irresponsável? Eu tive acidente de carro, de moto. Você sempre foi irresponsável? Não, quando a gente é mais novo, a gente acha que é imortal, né? Então, eu de moto mesmo tive uns 15 acidentes de moto, né? De carro tive uns 8 também. No último dezembro, eu perdi o jogo do braço, quando eu morei no hospital. Eu pensei assim, nó, nessa vez eu sei, E qual conselho você dá para os... Eu não consigo. É o seguinte, você sai no carro, é igual doido, fazer gracinha, você é o quê? Só palhaço, né? Quando toma bomba, é só você toma. Eu tive um acidente, eu pesava 94 quilos, né? Acordei com 51. Com 20 dias de coma, eu perdi 43 quilos. Quase que você vai pro brejo. Quase que eu vou pro brejo. O brejo começou quando eu perdi. Eu não morri, porque eu era muito forte. Eu fazia ginástica e tal, fazia academia, eu não morri por causa disso. Agora, imagina se eu pesasse 60 quilos. Perdi 43, não sobrava nada, né? Eu não morri por causa disso. Agora... E o acidente foi em Seixas? Não, foi onde eu bati no carro, deixou um motorista, um bêbado dirigindo para mim. E esse bêbado não estava não, ele já passou de mais 20 anos. Tem 24 anos, eu deixei esse bêbado ainda bem dirigindo e é instrutor da escola. Continua instrutor da escola. Na época ele é instrutor da escola e hoje é instrutor da escola. Em Santa Lagoa. Eu deixei dirigir o carro para mim, ele dormiu no volante que tinha enchido a cara, 2 horas da tarde, o cara se pegou da serra e eu fiquei 20 dias em coma, quase que eu morro, né? Mas tem coisa que tem. Ninguém carrega a cruz mais pesada que aguenta, né? Mas eu dei sorte, eu escapei vivo, né? Porque do jeito que você perdeu o braço. Todo mundo tem perdido, né? Só pode cigar, né? Se der sorte, talvez pode ganhar ainda, né? Tá no lugar. Igual o colega meu, teu amigo meu perdeu o braço, o pessoal botou. Ainda se nós estamos igual. Se igual não. O meu tá aqui, ainda pode derrubar. Você não tem, né? Eu vou em Belo Horizonte mais de 30, 40 anos e um amigo meu teve um acidente na Antônio Carlos e na Antônio, não sei se foi na Antônio, no lugar lá, sei que o braço dele saiu e caiu no mato assim. Ele sei que parou o carro, foi buscar o braço dele e chegou no hospital com um braço debaixo do outro braço. E ele tentando reimplante, mas não conseguiu. Não conseguiu, não. É muito difícil. Mas ele contando o negócio e rindo. Eu fui lá visitá-lo no hospital e ele contando o fato e rindo. Eu falei, tá bom, você tá rindo, porque eu sei que a vítima aí não é pra rir, não. Ele não sabe a dor, quase até hoje, quando você perde o membro, a dor fantasma, você pode sentir o braço. Isso que eu estou te pedindo para você falar, não é para ficar em cima da desgraça dele, você aconselhar quem dirige a tomar todos os cuidados. No caso de motocicleta que eu tenho. Ainda mais motocicleta, porque a coisa é mais complicada. Motocicleta, vou dar um conselho para você, motociclista. Está na moto, você perdeu o controle da moto, não tenta segurar a moto, pula da moto. Se você quer ir com a moto, aí você machuca demais. Porque eu, é o seguinte, quando andava de moto, Então, quando eu perdi o controle da moto, o que eu fazia? Eu pus o pé no tanque da moto e pulava da moto, entendeu? Você machucou várias vezes. Mas eu sabia cair no chão e tal, porque o motoqueiro, geralmente ele morre na moto, é porque ele tenta segurar a moto. Aí cai a moto, quando ele cai, aí machuca tudo, porque tem o impacto, mas quando ele pula da moto, ele machuca menos. Então, você perdeu o controle da moto, o que você faz? Deixa a moto aí, porque o seguinte, moto, carro, conserta. Comecei esse papo com você porque está aqui o Jornal Notícia. Imprudência fatal em Inhaúma. Morre cavaleiro atropelado por inabilitado que fugiu sem prestar socorro. Cavaleiro Davi Gonçalves, na fazenda Aras Exótica em Inhaúma, teve morte cerebral constatada na quarta-feira, dia 10, após a família doar todos os seus órgãos. Os aparelhos foram desligados na manhã de quinta-feira, dia 11.
Davi foi atropelado às 18h20 de sábado, dia 6, quando seguia em um cavalo pela AMG 360 em Inhaúma, pela caminhonete placas NVS 859, que, segundo se apurou, era conduzida por Alcides Ferreira Lopes, 54 anos, que fugiu do local. Como o veículo sofreu vários danos, ficou no meio da pista e foi apreendido, removido para o pátio de um socorro da cidade de Sete Lagoas. O cavalo morreu na hora e Davi Gonçalves foi socorrido ainda consciente até o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Minutos depois, devido à gravidade das lesões, perdeu a consciência e foi entubado e transferido para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Continua o jornal Notícia. Condutor inabilitado. O condutor da caminhonete envolvido no acidente que matou Davi Gonçalves é inabilitado. Há suspeitas de que ele ingeriu bebidas alcoólicas e por isso fugiu do local, sem prestar socorro à vítima. Como não foi localizado no dia da explosão, esta suspeita não tem como ser comprovada pela polícia. Alcides ainda não foi ouvido e poderá ser processado por homicídio culposo. Em redes sociais, vários moradores de Inhaúma, principalmente pessoas ligadas a cavalgadas, lamentavam o ocorrido e elogiavam o ato de grandeza da família de Davi Gonçalves pela doação dos órgãos, que poderá salvar diversas vidas. Ele faleceu. Infelizmente, né? Agora, uma coisa que eu acho estranha é o seguinte: socorrer a vítima, né? Você atropela alguém, essa lei tem que ser mudada, porque é o seguinte: não é socorrer a vítima, ficar bem perto da vítima, que você não pode socorrer, porque quando fala socorrer, quando tipo assim, telefonar. Telefonar, isso, entendeu? Você, igual eu, quando eu tive acidente, puxava o carro, aí talvez, eu estou falando que isso, talvez isso possa ter rompido o tendão do braço. Né? Então, uma vez esse pai, quando mexia com a advocacia, ele pegou um caso, que eu não vou citar o nome das pessoas, que o caminhoneiro pegou o motoqueiro. E o motoqueiro foi e caiu no chão lá, e a perna dele quase amputada, e o motorista do caminhão foi e chamou a ambulância, né, e chamou a polícia, né? E foi pegar ele, levar para a ambulância e consertar a perna. Pessoas que a pessoa tem um acidente, agora, carrega, vai querer colocar no carro, e por dentro tem uma opção de fratura e tudo mais, perfura veias, etc. Aí eles foram, o cara foi e chamou o pai do motorista de caminhão para defender o pai do caso, né, que o cara está acusando de ele ter dado socorro, né? Aí, e pai pegou esse número de bico, porque tanto a vítima quanto o réu eram os dois amigos, né? Mas foi, pegou lá o médico e tal, conversou com o médico e tal. Aí, no dia de julgamento, perguntou ao médico: e se o motorista do caminhão tivesse carregado ele, colocado ele no caminhão, levado para o hospital? O médico respondeu: aconteceram duas coisas. Ou ele tinha morrido, que tinha arrebentado a veia aorta, ou então ele tinha perdido a perna. Ele fez mais que a sete e deixei quieto. Não, tem que manter na posição. São quietos, não mexer, para ficar quieto. Porque é o seguinte: tem um amigo meu, muito amigo meu, ele é paraplégico por causa disso. Teve um acidente, puxaram ele, arrebentaram com o mundo vertebral. Então, tem um acidente, é para prestar socorro, igual o Osho falou. É para chamar a ambulância, chamar o socorro necessário. Não vai pôr a mão, não. Sinalizar o local, não vai pôr a mão, não, nem deixar ninguém pôr a mão, não. Que costuma piorar o que está ruim. Né? 15 toneladas, mas. Concorda comigo, Costa? Concorda comigo? Não só concordo, como eu já participei de um acidente de um irmão meu, São João Nepomuceno, que passou o carnaval lá e tal, e esse meu irmão mais novo, ele caiu de um telhado de uns 5 metros de altura. Ele estava brincando com a mulher de carnaval, fugindo dela, brincando, e afundou no telhado. Eu e os outros meus filhos, nós demos uma volta, era uma indústria que ele caiu assim, e aí ele caiu lá. O que eu fiz?
falei, do jeito que ele estava, só pus um tijolo para servir de travesseiro, ele podia aquele, né? Falei, vai ficar aqui. Aí veio a polícia, que nós chamamos, lá não tinha ambulância, não tinha nada, cidade pequenininha, veio uma viatura da polícia, e veio um sargento já querendo carregar. Eu falei, não encosta nele dessa forma. Eu comecei a bancar o sargentão. Não encosta. Vamos improvisar uma marca, porque não tinha ambulância, não tinha nada. Aí eu falei, nós vamos aqui improvisar uma marca, com tábuas, vamos colocar por baixo, entendeu? Vamos chamar o outro carro, não os seus, entendeu? Uma Kombi aberta, fingir de ambulância, colocamos o rapaz, entende? As tábuas por baixo, carregamos com todo o cuidado, fui dando ordem para os policiais o tempo todo, como é que tinha que carregar. Colocamos, e no hospital lá de São José, não tinha a menor condição, tivemos que levá-lo numa Kombi lá também, fingindo que era ambulância, para Juiz de Fora. Até lá, no hospital de Juiz de Fora, veio o médico apressar, falei, calma. Aí eu passei a falar com o próprio médico, como que eu tinha que carregar. Se não fosse eu, e depois na radiografia estava um monte de fratura interna, teria, talvez até morrido. Além de ficar aleijado. Mal socorro ou matou eu estou contando esse caso, porque eu vivi o drama, só que eu vivi com os cuidados necessários, entende? E as consequências foram mínimas pela queda dele. Senão, seria um trágico. Eu contigo o acidente. Eu dei um azar danado que eu fiquei aqui no hospital no Nossa das Graças. Desde o quadrinho, peguei infecção hospitalar, princípio de gangrena, quase. Esse é o problema de 90% dos hospitais. Quase que eu morri. Eu fui pro João 23, aí quase eu quebro a família inteira, mas eles vão salvar. Porque se não pagar também, vai embora. Ô João, baleias são achadas mortas em Ilhéus, na Bahia. Uma delas, da espécie jubarte, tinha nylon preso à sua cauda. Entende? 2 baleias foram encontradas mortas no litoral do município de Ilhéus, no sul da Bahia, em um intervalo de 2 dias. O primeiro animal foi achado por surfistas no último sábado na praia de São Domingos, na parte norte da cidade. De acordo com a pesquisadora Willy Santos Silva, havia um pedaço de linha de nylon comumente usada na pesca, na cauda do mamífero, e o corpo tinha marcas da rede. A pesquisadora, que foi chamada pelo surfista, logo após a aparição da carcaça da baleia, contou que, apesar dos indícios de ferimentos causados por equipamentos de pesca, não houve como precisar a causa da morte do animal. Segundo ela, o mamífero era um filhote da espécie jubarte, tinha 3 metros de comprimento. E conforme Willy Santos, a segunda baleia foi encontrada por outra pesquisadora de seu grupo na segunda-feira na praia de Oliveiras. O animal é da espécie cachalote. Dureza, né? Dureza, né? Aí tem pescador que abusa mesmo. Né? Tem gente que é igual no fundo da lagoa, do Náutico e da Lagoa do Félix, né? Você viu da lagoa, tipo, não. Lagoa de João da Valeria? Mas tem uns pescadores, toda noite passa naquela ração de rede. Acabou com os pescadores. Acaba mesmo. Acaba. Vamos ouvir agora com Bruno e Marrone. Você não me ensinou.